Pegue a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem Senhor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em teu dom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Quem encontrou, diz amém. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diga eu. Ainda não encontrou? Ajude aí. Não encontrou ainda. Quem não tem a Bíblia, olha aí do lado você que tem. Se tem alguém sem a palavra de Deus, divida com ela a leitura da palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler, meus queridos. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos ler novamente? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Diga, meu Deus, fala comigo nessa noite. Senhor Jesus, que a tua palavra venha e produza o fruto para o qual será enviado. Amém. Pode se sentar e exaltar o Senhor. Graças damos ao Senhor, meus queridos. Graças damos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem dado a nós de ouvir a sua palavra e de conhecer as verdades das Escrituras. Meus queridos, nós lemos esses versículos onde Paulo escreve a sua carta aos irmãos de Roma, falando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Louvado seja Deus. Todo homem estava condenado ao inferno, desde que Adão pecou lá no jardim do Éden. Deus havia criado o homem para ser eterno, para não morrer, não havia morte. Deu a ele lá uma esposa, deu a ele um jardim lindo, com muitas frutas boas para comer, com muitos animais para cuidar, um jardim para que ele cultivasse. Mas Satanás, que já havia caído dos céus, não satisfeito com a criação de Deus, enganou Eva e Adão,
onde Deus havia dado a eles ordem de não comer do fruto que estava no meio do jardim. É o único que eles não poderiam mexer. Eles foram lá e mexeram. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus os expulsou do jardim do Éden. A morte começou a partir dali a existir. O homem que era para ser imortal passa a ser mortal. Um homem como Metusalém, que viveu cerca de 960 anos, olha a memória, quase isso. Nos dias de hoje, como diz o salmista no Salmos 90, que a vida de um homem chega a 70 ou a 80 anos. O que passa disso é enfado, canseira. Né? Existem crianças que já nascem morrendo. Por causa do quê? Do pecado. Que originou lá no jardim do Éden. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já havia traçado um plano de salvação para o homem. Deus não ia jamais perder essa batalha para o diabo. Jamais. Então Deus disse que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Já era um ato profético de Deus a respeito da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus preparava esse plano de redenção. Estava com o plano de redenção pronto, através de Jesus. Para isso, ele precisava trazer Jesus ao mundo através de um povo, como homem. Então ele chama Abraão e diz que Abraão seria abençoado e nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque Jesus seria parte da geração de Abraão. Nós vemos algumas profecias na palavra de Deus falando a respeito da vinda do Messias. Se nós pegarmos a palavra de Deus e lermos lá em Gênesis, capítulo 49, louvado seja Deus. Quando Jacó já está próximo à morte, louvado seja Deus, ele começa a abençoar os seus filhos, louvado seja Deus. E quando chega na vez de Judá, ele diz assim no versículo 8 do capítulo 49: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O certo não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos. Aqui já é uma outra profecia falando a respeito de Jesus. Louvado seja Deus. E nós vamos ver mais para frente Moisés falando a respeito também da vinda de Jesus em Deuteronômio, louvado seja Deus, no capítulo 18. Louvado seja Deus. Deuteronômio, no capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A partir do versículo 15, 18, 15 de Deuteronômio. O Senhor teu Deus, Moisés dizendo ao povo: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram aquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Que Moisés está falando a respeito de Jesus. O profeta Isaías também fala, o profeta messiânico, que mais falou a respeito da vinda do Messias. No capítulo 7 de Isaías. Glória a Jesus. 7,14.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, quer dizer, Deus conosco. No capítulo 9, versículo 6, o profeta está dizendo aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A vinda de Jesus, ele está anunciando como o Messias. Da geração de Davi, que foi rei em Judá, desde que Jacó abençoou Judá, falando a respeito da vinda de Senhor. Então Jesus vem dessa linhagem, da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Agora Lucas 2, Lucas 1. Glória a Jesus. Graças a Deus. Lucas 2, meus queridos, perdão. Lucas 2. A partir do versículo 8, já aqui no nascimento de Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, isso ali próximo a Belém, no campo, e guardavam durante esses dias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No versículo 13, e no mesmo instante apareceu conosco uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens. Todo o plano de Deus veio sendo traçado, sendo executado, sendo profetizado, e Deus escolhe a Maria para ser a pessoa a qual iria trazer o Senhor Jesus através do seu ventre como homem, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Louvado seja Deus. Ele se despojou da sua glória, mas não se despojou da sua divindade, continuou sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E veio para trazer salvação aos homens. Veio para libertar o homem do pecado, para libertar o homem da morte eterna, para salvá-lo e reconciliá-lo novamente com Deus. Quando Jesus já está perto de completar 29 para 30 anos, ele está ali próximo ao Jordão, e o seu primo João Batista, que também foi escolhido por Deus para ser profeta, e vim preparando o caminho do Senhor, e João Batista estará batizando. O batismo para o arrependimento. E quando ele vê Jesus, ele diz, João capítulo 1. Vamos ler. Vou acompanhar para que vocês tenham certeza. Hein? João capítulo 1. E o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio como Cordeiro de Deus. Essa foi um dos primeiros objetivos da vinda de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus veio como Cordeiro para ser sacrificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu e prometeu voltar. Para quê? Levar a sua igreja. Levar a sua igreja para si. Como ele disse, onde estiver eu, vós estiveis também, para que todos possam estar com o Senhor, aqueles que creem no seu nome.
E depois ele retornará para resgate de Israel, segundo a promessa que ele fez a Abraão e a Davi, seu servo. Mas, queridos, Jesus ele veio como cordeiro, e através do seu sangue nós temos a remissão dos nossos pecados. Vocês já leram a palavra de Deus lá no Êxodo, quando o povo de Israel estava no Egito, e Deus envia Moisés, Arão, para falar com o faraó a respeito da libertação do povo, e o Senhor começa a enviar pragas. E a última praga que Deus enviou no Egito foi a praga da morte dos primogênitos. Mas Deus ordenou a Moisés que dissesse aos filhos de Israel que matasse ali um cordeiro, comemorasse a Páscoa, louvado seja Deus, e espargisse, colocasse nos umbrais da porta o sangue daquele cordeiro. Pois à meia-noite o anjo da morte passaria, e a casa que estivesse o sangue do cordeiro seria livre de tal mortandade. Mas a casa que não estivesse, todo primogênito que ali vivesse, morreria. Ali gera uma representação do sacrifício de Jesus e da nossa libertação da morte através do sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você, meus queridos, nós, em nenhum momento de nossas vidas, ou em qualquer circunstância, ou em qualquer obra que nós venhamos a fazer, jamais seríamos capazes de sermos justificados diante de Deus. O homem só pode ser justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Paulo escreve a sua carta aos Efésios dizendo: pela fé, pela graça, sois salvos, isto é, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é pelas obras, é dom de Deus. É o quê? É um presente de Deus para o homem. A graça é o quê? É um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos. De maneira alguma, tal misericórdia, tal salvação. De maneira alguma. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho amado. Como Jesus instrui Nicodemo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem o direito à vida eterna através de Jesus Cristo. O homem pode sim andar nas suas boas obras, sim, mas jamais será salvo por elas. Jamais. Ainda que você contribua aos pobres, ainda que você venha ajudar muitos, você só vai ser salvo se tiver fé em Jesus, se perseverar na fé no Senhor Jesus Cristo, guardando a sua palavra, cumprindo com a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que nós lemos esses versículos de Romanos 5, 8. Está dizendo, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. E quantas vezes nos perguntamos, será que Deus nos ama? Quantas vezes, cabisbaixo por causa das lutas, das tribulações, você começa a perguntar, será que Deus realmente me ama? Olha a prova de amor. Ele deu Jesus por você. Quer mais prova de amor que isso? Quem de você que é pai, que é mãe, daria o seu filho para morrer no lugar do seu agressor? Alguém vem, te agride e é condenado à morte. Aí você fala, não, o meu agressor não vai morrer. O meu filho vai morrer no lugar dele. Você faria isso? Você que é pai, que é mãe? Jamais. Eu também não faria. Mas foi o que Deus fez. Nós agredimos Ele por causa dos nossos pecados. Ficamos afastados de Deus por causa das nossas transgressões. Isaías escreve no capítulo 59, dessa forma, que os ouvidos do Senhor não estão
fechados para não ouvir as nossas orações, nem as suas mãos encolhidas, seu braço encolhido, para não te ajudar, para não te salvar, para não te socorrer. Mas os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e Deus. E Paulo, escrevendo aqui também em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus, precisam da misericórdia de Deus. Paulo também escreve no capítulo 6, louvado seja Deus, de Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Você aceitou Jesus, entregou a sua vida ao Senhor, tem o seu nome escrito no livro da vida, foi perdoado, lavado dos seus pecados, através do sangue da cruz. E a sua família também pode ser salva. Paulo, quando estava lá em Filipos, quando ele estava preso, que houve aqui um grande terremoto na cadeia, quando Paulo e Silas cantavam, o carcereiro tentou tirar sua própria vida, porque acreditava que os presos haviam fugido, e segundo o costume romano, se um soldado deixasse um preso fugir, certamente seria castigado com a morte. E ele disse, e Paulo disse, não te faça nenhum mal, lá no capítulo 16 de Atos. Porque aí todos nós aqui estamos. Então o carcereiro perguntou, senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meus queridos irmãos, se você tem servido ao Senhor, tem buscado a Deus sinceramente, já crê no Senhor, já aguarda o arrebatamento, tem os seus pecados perdoados, persevere em lutar pela sua casa. Porque se você crê, é a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É verdade que a responsabilidade é individual, mas se nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus já somos salvos, temos acesso direto ao Deus através do sangue de Jesus para clamar a favor da nossa família. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, ele disse que nós temos que ter ousadia, para entrar num lugar santo, através do sangue de Jesus Cristo. Então, antes, nós não tínhamos acesso a este lugar. De acordo com as figuras do Velho Testamento, que tudo era figura, como diz o escritor de Hebreus, o homem quando pecava, levava lá o seu animal diante do sacerdote, colocava a mão sobre o animal, transferia a sua culpa sobre o animal, o animal era morto, oferecido no altar, e o homem saía sem culpa alguma do seu erro. Mas tudo aquilo era imperfeito, porque todas as vezes que acontecia alguma coisa, teria que levar aquele animal. E assim também fazia o sumo sacerdote. Entrava no Santo do Santo, oferecia sacrifício uma vez por ano, por si mesmo e também por todo o povo. Aí Jesus entrou uma vez só, e fez o sacrifício, por mim e por você, um sacrifício eterno, para que toda vez que você venha falhar, a cruz estaria a sua justificação na cruz. João escreve na sua epístola, no capítulo 2, diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecarem, temos o advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus capítulo 9, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 9. Olha o que o escritor está dizendo. Do versículo 6 adiante, para nós entender. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, que nós falamos.
Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que aí no caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, uma figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, com o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está entendendo? Glória a Deus. Nós fomos redimidos lá na cruz. O único acesso que o homem tem a Deus é através de Jesus. Não é através de João, de José, de Maria, de Pedro, de Paulo, de bispo, de apóstolo, de missionário, de papa, de pastor. Não. Jesus. Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. Um só mediador. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Aleluia. Tudo. Você lembra do que eu te comentei? A respeito que Deus fala com Abraão que todas as famílias da terra serão abençoadas nele? Porque Jesus veio da geração de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, e assim a linhagem de Judá, muitos reis, até chegar Maria e veio Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, se Deus diz que todas as famílias serão abençoadas em Abraão por causa de Jesus, a sua família vai ser abençoada. A sua casa será abençoada através do seu contato com Deus. Porque você recebe perdão, você recebeu perdão dos seus pecados. Então você tem aquele acesso a Deus nas orações. E Deus está pronto para te ouvir, pronto para te responder, pronto para responder às suas intercessões pelos seus entes queridos. Mas é necessário a perseverança. É necessário insistirmos com Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Nós conhecemos o caminho. E qual é o caminho? Tomé perguntava: Senhor, nos mostra o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Mostre o caminho à sua casa, mostre o caminho à sua família, mostre Jesus aos seus e certamente Deus os salvará. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Nós somos luz do mundo, sal da terra. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus habita em nós, em nossa casa espiritual. Jesus habita em nós. Então nós temos que radiar essa luz do Senhor Jesus para os nossos. Radiar, falar do amor do Senhor, anunciar que Ele é bom, anunciar que Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Anunciar que Ele vem buscar a sua igreja. E certamente, como Paulo disse, no capítulo 5 que nós lemos, no versículo 9 de Romanos, Paulo diz que nós estaríamos livres da ira. Versículo 9 ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira.
Deus irá derramar sua ira nessa terra. João Batista, quando pregava lá no Jordão, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou? Aí veio Jesus, para livrar o homem da ira que há de vir. Todos que estão fora de Cristo, a terra pode abrir e certamente ele descerá ao inferno. Mas todos que estão em Cristo, certamente a ira de Deus não permanece sobre ele, pois ele foi justificado pela fé. No capítulo 5, no versículo 1, Paulo está dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a oportunidade que Deus está dando. Dom de Deus, conforme Paulo fala. Como os anjos proclamaram no nascimento do Senhor, boa vontade de Deus para com os homens. Boa vontade de Deus para aqueles que o ofenderam, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas, mas Cristo nos vivificou. Cristo nos vivificou. Então aproveita a oportunidade, que certamente a qualquer momento o Senhor irá voltar. E aqueles que esperam na sua promessa serão transformados. E esse corpo que é abatido pelas enfermidades, pelas lutas, pelas tribulações, será transformado num corpo incorruptível, num corpo imortal, como Paulo disse na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, que é necessário, que é isto que é corruptível se transforme em incorruptibilidade, isso que é mortal se transforme em imortalidade. A dia do arrebatamento, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro num corpo glorificado, e nós que estivermos vivos seremos transformados e juntamente com eles encontraremos com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor, conforme fala aos Tessalonicenses. João, ele disse na sua epístola: ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele vier, seremos semelhante a ele. Aleluia! Recebemos a semelhança do Adão caído por causa do pecado, mas quando aceitamos a Cristo, recebemos a semelhança do Adão espiritual, que é Jesus. E a sua família também pode receber isso, se você proclamar entre os seus a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus te livrará da ira por Jesus. E se você proclamar isso aos seus, certamente os seus também serão recolhidos debaixo das asas do Onipotente e serão livres da ira que há de vir. Deus entra na sua casa, mas para Deus entrar na sua casa, primeiramente, você precisa de Jesus. Sem Jesus não tem como. Deixa Ele entrar primeiramente na sua vida, aí Ele vai entrar na sua casa. Ele vai ajudar a sua família. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Nada. Não há caminho. Não há atalhos. Não há lugares. Não. Só Jesus. Somente Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. E as palmas que exaltam o Senhor. Glória a Jesus. Somente Jesus Cristo pode salvar a sua casa, pode salvar a sua família. Você pode vir fazer as campanhas, mas deixa Deus entrar na sua vida, através de Jesus. Hein? Aí a sua casa será abençoada. Fiquem todos de pé, por gentileza, que Deus os abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, meus queridos. Deus